Olá, querida aluna e querido aluno, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Mais uma função orgânica derivada da amônia, né, que tem nitrogênio no seu composto. Nós vamos falar hoje da amida. Então, a amida, ela apresenta o nitrogênio ligado ao grupo carbonila, que é o grupo C-O. Uma coisa que eu uso para diferenciar amina de amida, eu brinco assim, olha, que a amida tem D de dupla ligação com oxigênio. Dupla com oxigênio. Então, se você tiver dúvida se é uma amina ou se é uma amida, lembre se ela tiver D de dupla com oxigênio, é uma amida, ok? Então, aqui é o grupo funcional. É o grupo carbonila, C-O, com o nitrogênio, com o NH2 ou outras, né, possibilidades aqui ligado à carbonila. Um exemplo que nós temos é a etanamida. Uma coisa importante, toda vez que você tiver esse carbono, né, com a ligação dupla com oxigênio e a ligação com o grupo que contém nitrogênio, esse carbono deve ser o número 1 da cadeia. Então, a numeração começa por este carbono. Aqui nós temos, então, dois carbonos, né? É claro que você considera este carbono como carbono 1, então o outro, aqui também que está do lado, também é contado. Então, é carbono 1, carbono 2. Então, dois carbonos, et. Ligação simples entre carbonos, an. E como é uma amida, que tem D de dupla com oxigênio, etanamida, que é o nome, ok? Vamos lá para a nomenclatura e o PAC. A gente começa, como nos hidrocarbonetos, pelo prefixo, que indica a quantidade de carbonos daquela estrutura. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, ect, oct, non e dec, né? Depois vem o infixo, ou também chamado de intermediário. An, en, in. An se tiver só ligação simples. En se tiver pelo menos uma ligação dupla. In se tiver ligação tripla. Aí pode ser também dien, né? Por exemplo, se tiver duas duplas e assim por diante. E o final do nome, amida. Como observação, se nós tivermos uma amida que for substituída, né? Por exemplo, a gente viu lá um grupo NH2, seria uma amida não substituída. Mas se ela tiver, ao invés de NH2, tiver NH, quer dizer que ela é monossubstituída. Então, a gente tem que escrever a letra N e o nome daquele radical que está substituindo. E se ela for, né, dissubstituída, tiver duas substituições com nitrogênio ali, a gente coloca N, N e os radicais. Muito bem. Então, na classificação, aquela que não for substituída é aquela que tem dois hidrogênios ligados ao nitrogênio, como nós vimos lá num exemplo no começo, né? Isso aqui é uma amida, porque tem D de dupla com oxigênio e um grupo NH2 aqui embaixo. Muito bem, o que nós fazemos primeiro? A gente tem que numerar a cadeia principal. O carbono que contém o grupo funcional é sempre o carbono 1. Então, nós teremos 1, 2, 3 e 4. Nós localizamos aqui um substituinte alquila, né, que tem o nome metil. Então, eu sei que no carbono 3 eu vou ter o metil. E aí, depois eu venho com o nome da cadeia principal. São 4 carbonos. Então, met, et, prop, but. 4 carbonos, but. Tem só ligações simples entre carbonos. Então, vem an. E o final do nome, amida. Então, é 3-metilbutanamida. Aquelas amidas monossubstituídas é aquelas que terão ainda um hidrogênio do
que era NH2, né? Um daqueles hidrogênios foi substituído por um outro substituinte, por um outro radical aqui. Então, olha aqui nesse caso, nós temos uma amida aqui na ponta da cadeia, né? E monossubstituída por um substituinte metil, né? E ainda nós temos um metil aqui também, uma ligação dupla. Então, é muito importante, a gente tem que começar a numeração. Antes de começar a numeração, a gente coloca a letrinha N, né? Para mostrar essa amida foi monossubstituída. Então, a gente coloca N e o nome do radical, que é metil. Depois, nós colocamos a numeração da cadeia principal. Eu tenho que colocar aqui de acordo com as prioridades. Ele tem um substituinte no carbono 3, então eu escrevo 3, o nome do substituinte, que é metil. Depois eu venho colocando a quantidade de carbonos da cadeia principal. Tem 4 carbonos, prefixo but. No carbono 3, nós teremos uma ligação dupla, então eu tenho que escrever 3 novamente, e por ser uma dupla, eu escrevo em. No final do nome, por ser uma amida, eu escrevo amida. Então, o nome fica N-metil, 3-metil, but, 3-enamida. Este nome ficou grandão, né? É um exemplo de uma monossubstituída. Disubstituída é aquela em que 2 hidrogênios são substituídos por um radical. Então, veja só, aquele que lá no começo, né, lá no primeiro exemplo, era um radical aqui NH2, ele teve 2 substituições. Cada hidrogênio dele foi substituído por um substituinte alquila, né? Aqui o metil, aqui o etil. Então, olha só. Metil, que é o menorzinho, CH3, e o outro que é maior com 2 carbonos, né? CH2, CH3, o etil. Então, como que a gente coloca? A gente começa localizando os 2 substituintes em ordem alfabética, né? Etil primeiro, porque vem antes, ordem alfabética entre etil e metil vem antes. N de novo, metil. E aí nós numeramos a cadeia principal, sempre partindo do carbono com o grupo funcional, que é esse aqui, que contém a função orgânica amida. Então, 1, 2, 3. No carbono 3, nós temos o substituinte metil, e aí nós escrevemos 3-metil e depois o nome da cadeia principal. São 4 carbonos, but, entre carbonos apenas ligações simples an, e o final do nome amida. N-etil, N-metil, 3-metil, butanamida. Quais são as propriedades das amidas? Elas são altamente polares justamente por terem, né, o oxigênio e o nitrogênio ali tudo na mesma parte da molécula. Como são elementos muito eletronegativos, os mais eletronegativos, né, praticamente da tabela periódica, não sei se você sabe, mas os mais são flúor, oxigênio e nitrogênio. Como ele tem na mesma molécula ali oxigênio e nitrogênio, elas são altamente polares, então interagem bem com a água, por exemplo, fazem pontes de hidrogênio. Por terem essa ligação de hidrogênio, elas têm altos pontos de fusão e de ebulição. Então, elas têm altas temperaturas, né, de fusão e de ebulição. Podem formar ligações de hidrogênio entre si, exceto aquelas que são dissubstituídas, porque já não sobrou mais hidrogênio ligado ao nitrogênio ali para fazer essas ligações, mas elas interagem muito bem, todas elas com a água, por exemplo. Por isso são solúveis, né? E é claro que estou falando das cadeias mais simples, as menores cadeias. À medida que elas aumentam de tamanho, elas acabam sendo mais apolares. O caráter delas se torna mais apolar. E elas são substâncias que são mais densas do que a água.